foi quem o nomeou presidente do estado da Paraíba. Quando João Pessoa resolveu decretar a guerra aos coronéis, e Zé Pereira era um deles, coronel da Guarda Nacional, foi que começou o distanciamento e veio a revolta, que a gente chama a Revolta de 30, essa guerra sobre a qual nós estamos falando agora. Em Princesa, reduto do coronel José Pereira, aliado de João Suassuna, os ânimos se acirravam no desafio à força pública que para ali partira com a incumbência de desarmar os homens de Zé Pereira. A cidade já deitara fama no combate ao cangaceirismo, traço que foi definitivamente incorporado ao seu folclore com os grupos de bacaroteiros que até hoje se apresentam nos dias de festa, relembrando os velhos tempos. Francisco Florencio nasceu aqui em Princesa. Ele é pesquisador da história da cidade e teve a sua família diretamente envolvida na Revolta de Princesa. Você sempre ouviu falar dessa história? Desde pequenininho. A história do meu avô, Francisco Florencio, meu mesmo nome, e meu bisavô, o Major Feliciano, que foi da parte do quartel-general das tropas do Coronel José Pereira. Ah, são partidários de Zé Pereira. Partidários, mas da linha de frente, inclusive, do Estado-Maior de um grupo, porque, na verdade, não podemos imaginar que isso tenha sido comandado somente por um homem. Então, era um grupo inteiro, formava um Estado-Maior, dentre eles, o meu bisavô, Major Feliciano. A Guerra de Princesa, como todas as histórias, tem início, meio e fim. O início trata-se de questões políticas, questões econômicas e questões pessoais. O evento que praticamente determina essa questão do rompimento de forma armada e explosiva, na minha opinião, alguns também se somam a mim, foi a invasão da cidade de Teixeira pelo tenente Acendino Feitosa, sob ordem do presidente João Pessoa, a título de controlar as eleições de março de 1930. Bom, com a invasão de Teixeira, Teixeira fica a menos de 100 quilômetros de Princesa. Foi nítido que era a intenção do presidente João Pessoa de fazer o mesmo com Princesa. Ou seja, a própria polícia que tinha feito a invasão de Teixeira de uma forma repressiva, violenta, se previu que eles viriam até aqui, sob o mesmo título de controlar as eleições que se passariam no mês de março. O coronel Zé Pereira, de forma antecipada, enviou parte do seu pessoal em defesa dos Dantas em Teixeira, como dando o sinal de não venham para a Princesa, que se lá vierem vão ter resistência. Por que João Pessoa era tão odiado? Porque quando ele assumiu aqui, ninguém pagava imposto. Os comerciantes, os produtores vendiam tudo que era conseguido na agricultura, a safra de algodão, tudo para Recife, aos Pessoa de Queiroz, e não havia cobrança de imposto. Então João Pessoa colocou o fisco, colocou cancelas nas fronteiras da Paraíba e ninguém gostou do que aconteceu. Tanto que botaram o nome dele de João Porteira, por conta dessa sua decisão de cobrar imposto dos poderosos que tinham dinheiro a rodo e não pagavam as suas obrigações. João Pessoa também foi uma pessoa criada no Rio de Janeiro, né? Ele tem ideias modernizadoras e ele chega como governador da Paraíba tentando quebrar um pouco alguns pactos estabelecidos previamente. Um deles é atingir Princesa, porque ele também era rival político do João Suassuna, né, que foi o antigo governador de lá, da Paraíba, né, com quem eles eram de facções diferentes. Então, quando vai ser montada a chapa para a Aliança Liberal, primeiro já começa, quer dizer, ele vai ser candidato da oposição. Ele é um candidato que rompe, né, com aquele sistema, o status quo. Né? E, ao mesmo tempo, é ele que vai escolher, digamos assim, quem vão ser os candidatos ao Senado, à Câmara, etc. Tal. E ele não aceita nomes ligados ao João Suassuna, inclusive ao chefe político de Princesa. Então, Princesa não aceita, né, esse domínio desse seu opositor, que era o governador do estado. Os coronéis ali se rebelam, tem um coronel com muita força lá, né? Então, esse que é o Zé Pereira. Então, esse coronel ligado ao João Suassuna se rebela
E juntando, digamos, uma crise econômica com esta crise política, Princesa entre armas contra o governo estadual. A luta começa como? A luta armada, né? A luta armada. Ela começa em fevereiro de 1930 e vai até julho, 26 de julho de 1930, quando acontece a morte do presidente João Pessoa, que foi assassinado no Recife por João Dantas, filho de um outro coronel político, Franklin Dantas, né? E nós poderíamos dizer, nos nossos estudos, que foi uma luta muito desigual. Zé Pereira, por ser chefe político, por ter liderança e por ser muito respeitado, ele conseguiu arrebanhar 2.000 homens. E no período de luta, esses 2.000 homens, 1.000 ficavam no front e 1.000 homens ficavam lá em Princesa, né? Assim, com entretenimentos e tudo, para que quando houvesse as baixas, não houvesse o desânimo, né, daqueles que teriam que ir para o front. E o governo do Estado, ele tinha, com a parte administrativa e tudo, 870 homens. Como é que era a formação dessas tropas? Como é que eles arregimentavam os homens? É verdade que eram muito numerosos? No topo da revolta, chegou a quase 2.000 homens. Uma grande parte era formada por moradores da cidade, que, como aqui é uma cidade com uma inter-relação familiar muito grande, quase todos familiares entre si. E o resto era pessoal que vinha solidários, né, à causa, e outros eram muito bem pagos. Inclusive, tinha diferença até de salário entre solteiros e casados para formarem a tropa do Coronel Zé Pereira. Como somos? De onde viemos? Que caminhos seguiremos? Hábitos e costumes dos povos da América Latina retratados de forma única numa série de documentários. Una mezcla de conocimiento y amor por la tierra. América Latina tal como somos. Uma parceria da TV Brasil com a televisão América Latina. Hoje, 6h30 da noite. Vera Barroso explica para a gente o que é que estamos fazendo aqui nos jardins do Palácio do Catete, num programa dedicado à Revolta de Princesa. O que é que tem a ver uma coisa com a outra, Vera? Ué, não era aqui que era a sede do governo federal? Quem é que era o presidente? O Washington Luiz. O que o pessoal de Princesa queria que o Washington Luiz fizesse? Uma intervenção no estado da Paraíba e retirasse o João Pessoa. Que era candidato a vice de Getúlio Vargas. Exatamente. Que vai fazer a Revolução de 30. Isso.